queridos alunos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso Esquenta Passaporte para a OAB. Eu sou a professora Rebeca Eckstein e vou ministrar para vocês algumas dicas referentes ao tema direito empresarial, para vocês já irem entrando aí no clima do nosso passaporte que vai acontecer no sábado, na véspera da prova da OAB. E para vocês se animarem, já irem entrando, né, nesse esquenta, a gente vai começar aqui com a parte de teoria geral, falando a respeito da figura do empresário. Então, a gente vai começar com a parte de teoria geral, vai falar um pouco sobre o empresário, sobre as sociedades empresárias, depois a gente muda para o tema título de crédito e vai para a parte de recuperação e falência. Assim, a gente faz uma revisão geral da matéria de direito empresarial, dos pontos que eu considero que são aqueles pontos mais quentes, aqueles pontos mais relevantes para a prova de vocês. Bom, iniciando aqui a nossa matéria, em primeiro lugar, é importante vocês saberem que nem toda a atividade econômica ela é empresária. O que significa isso? O fato de eu exercer profissionalmente uma atividade econômica não me torna simplesmente empresário. Existem alguns requisitos que precisam ser preenchidos, que estão lá no artigo 966 do Código Civil, que faz com que a pessoa se torne empresário. Então, notem, para ser empresário, o legislador, ele exige, número 1, que você exerça profissionalmente. O que significa isso, exercer profissionalmente? Que você deve exercer essa atividade com habitualidade. Então, se você faz essa atividade de forma esporádica, você, não é considerado empresário. A habitualidade, portanto, é um elemento para que a sua atividade seja considerada empresária. Segundo elemento, você precisa que essa atividade ela seja uma atividade econômica. Então, notem, não é qualquer atividade, precisa ser uma atividade econômica, ou seja, uma atividade que tenha, portanto, uma finalidade lucrativa. Terceiro, essa atividade precisa ser uma atividade organizada. Isso mesmo. Uma atividade organizada significa uma atividade que preenche, né, os chamados fatores de produção: mão de obra, insumo, tecnologia e capital. Então, notem, a organização, ela pressupõe os 4 fatores de produção: mão de obra, insumo, tecnologia e capital. E, além disso, você pode produzir um bem, produzir um serviço, circular um bem ou circular um serviço. Então, considera-se empresário quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Se faltar qualquer desses requisitos, a atividade ela não é considerada empresária. Então, a gente vai chamar essa atividade que não é empresária de simples. Então, simples é a atividade que não é empresária. Ou porque ela não preenche os requisitos do artigo 966 do Código Civil, ou porque o próprio legislador resolveu excluir aquela determinada atividade da atividade empresária. A gente vai ver que existem aqui no nosso ordenamento algumas exceções, ok? Cuidado, galera, com o seguinte: a inscrição do empresário, ela é obrigatória. Então, antes do empresário iniciar a sua atividade, a lei determina no artigo 967 e no artigo 1150 do Código Civil que ele deve realizar a sua inscrição se a atividade for empresária no registro público de empresa mercantil e se a atividade for de natureza simples no RCPJ, que é o Registro Civil de Pessoa Jurídica. Porém, uma coisa que sempre cai em prova e os alunos costumam fazer confusão: o registro, ele não é constitutivo para fins de sua caracterização como empresário. Não é o registro que torna a atividade empresária. O registro confere regularidade para a atividade. Então, se eu exerço atividade como empresário e eu estou regularmente inscrito na junta comercial, significa que eu estou exercendo a atividade de forma regular, né?
Eu realizei a minha inscrição na junta comercial, ou seja, no registro público de empresa mercantil, então eu estou exercendo atividade de forma regular, ok? Fiquem muito atentos a isso na hora da prova. Agora, existem algumas atividades que foram excluídas pelo legislador do campo da atividade empresária. A primeira delas é o profissional intelectual. Então, lá no artigo 966, parágrafo único, o legislador, ele diz que não se considera empresário quem exerce uma profissão intelectual de natureza artística, científica ou literária. Ainda que você exerça essa atividade com o concurso de auxiliares ou com colaboradores. Então, notem, eu, como fisioterapeuta, médica, arquiteta, engenheira, escritora, economista, administradora, advogada, não sou considerada empresária, porque exerço uma atividade de natureza intelectual. E o legislador excluiu do conceito de empresário o profissional intelectual. Notem que ele diz de natureza científica, literária ou artística. Qual é a exceção que você precisa tomar cuidado na prova? Quando a questão disser expressamente que o exercício da profissão intelectual constitui elemento de empresa. Se a questão disser que o exercício da profissão intelectual constitui elemento de empresa, significa que a atividade será empresária. Por quê? Porque significa que o exercício da profissão intelectual, ele foi absorvido pelos fatores de produção. Significa que a profissão intelectual, ela não é fator principal, ela passa a ser componente da atividade. E se ela passa a ser componente da atividade, eu então, já que ela é componente da atividade, eu então considero essa atividade como sendo empresário. Então, você só marca na prova que o profissional é intelectual, é empresário, se a questão disser expressamente que o exercício da profissão intelectual constitui elemento de empresa. Segunda exceção, atividade rural. O artigo 971 e o 974, eles dizem que o empresário ou a sociedade empresária que tenha por objeto a atividade rural, né, cuja principal atividade exercida seja rural, e esteja, né, nesse caso, se ele quiser, ele poderá, cuidado, realizar a sua inscrição no registro público de empresa mercantil. Então, o legislador, ele deu ao rural a possibilidade de se registrar. Primeira informação importante, para o rural, o registro ele é facultativo. Então, o rural não precisa se registrar. Diferente do empresário, que a gente acabou de ver que a inscrição ela é obrigatória antes do início da atividade, o rural, ele não precisa se registrar para que ele possa exercer a atividade. Então, para o rural, o registro é facultativo. Se o rural quiser, ou seja, uma faculdade, ele poderá realizar a sua inscrição no registro público de empresa mercantil. Se ele fizer isso, gente, ele será equiparado ao empresário, na hipótese do artigo 971, ou à sociedade empresária, na hipótese do artigo 984. Então, notem que, para o rural, o registro é facultativo, e se o rural quiser, ele poderá efetuar a sua inscrição tanto no registro público de empresa mercantil, como no RCPJ. Se ele optar em realizar a sua inscrição no registro público de empresa mercantil, ele será equiparado ao empresário. Então, é uma faculdade para ele a inscrição, ele se registra se ele quiser, e caso ele se registre, ele será equiparado ao empresário. Mas aqui, na verdade, eu queria chamar a atenção de vocês, nem para o 971 e para o 984, mas sim para o 971, parágrafo único, porque ele foi incluído
no ano passado, né? E é uma alteração que ainda não foi objeto de prova. Então, eu teria um cuidado aqui especial com relação à figura da associação que desenvolva a atividade futebolística, tá? Por quê? A associação, ela não possui finalidade lucrativa. Então, como ela não possui finalidade lucrativa, ela não é considerada empresária, certo? Perfeito. Porém, o artigo 971, parágrafo 1º, ele diz o seguinte: a associação que desenvolva atividade futebolística em caráter habitual e profissional será considerada empresária se realizar a sua inscrição no registro público de empresa mercantil. Então, note, a associação não é empresária. Porém, se ela desenvolver atividade futebolística em caráter habitual e profissional e ela estiver registrada na junta comercial, ela é equiparada para todos os efeitos legais à empresária. Então, significa que ela poderia, por exemplo, pedir recuperação judicial. É isso mesmo. Então, tomem muito cuidado com a redação do artigo 971, parágrafo 1º. A gente teve na última prova uma questão envolvendo o profissional intelectual, né? Tem muito tempo que caiu uma questão envolvendo atividade rural. Então, cuidado, porque se cair uma questão envolvendo atividade rural, eu acredito que a banca, dessa vez, diga que o empresário rural ou a sociedade que exerce atividade rural está registrado na junta comercial ou está registrado no registro público de empresa mercantil. Por quê? Porque quando essa questão foi cobrada lá atrás, há mais de 12, 13 anos atrás, essa questão, ela disse que o rural não tinha registro na junta comercial. Então, portanto, a atividade ela não era empresária pela ausência de registro na junta. Porque para o rural, gente, o registro ele é necessário para que a atividade seja considerada, né, equiparada à empresária. O que não acontece com o empresário. Cuidado, não é o registro que torna a atividade empresária para o empresário. Isso só acontece para o rural. Por quê? Porque o rural é uma exceção. O rural ele não é empresário, mas para que ele possa ser equiparado, ele depende do registro. E aí, com relação à questão da associação, eu tenho muito medo que essa questão caia na prova e ele cobre uma associação qualquer. Uma associação, né, que desenvolve uma atividade tal, com caráter habitual profissional, pode se registrar na junta comercial? Cuidado, porque aqui a questão tem que trazer expressamente que essa associação, ela desenvolve uma atividade futebolística em caráter habitual profissional. E aí, nesse caso, ela será considerada empresária, tá? Então, muito cuidado com relação a essa questão, que é um ponto importante, né, que pode aí estar presente na prova de vocês. Só uma outra questão aqui, também tem uma última exceção, que é a cooperativa. A cooperativa, que seria a terceira exceção, eu acabei não colocando ela aqui no artigo, o artigo dela aqui no material para vocês, mas ela está lá no artigo 982, parágrafo único do Código Civil, tá? Cuidado com a cooperativa, por quê? Lá no artigo 982, parágrafo único, ele diz o seguinte: as sociedades por ações, que era a sociedade anônima e a sociedade em comandita por ações, serão sempre empresário. E as cooperativas serão sempre de natureza simples. Então, independentemente do objeto, a cooperativa ela é sempre de natureza simples, ela não tem exceção. Porque o profissional intelectual ele não é empresário, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. O rural não é empresário, salvo se ele tiver realizado a sua inscrição no registro público de empresa mercantil. Agora, a cooperativa, ela não tem exceção, tá, gente? Cuidado. A cooperativa, não importa qual atividade ela desenvolva, independentemente do seu objeto, ela será sempre
de natureza simples. Então, não coloquei esse artigo aqui especificamente, que é o 982, parágrafo único, mas estou falando ele para vocês, porque eu acho um pouco importante, só para não fugir aqui das nossas 13 sessões, a atividade empresária, que é importante estarem aí listadas no caderno de vocês. E não esqueçam, obviamente, né, desse 971, parágrafo único agora, que trata de uma exceção também, né, onde ele trata da associação que desenvolva atividade futebolística, se ela for desenvolvida em caráter habitual e profissional e tiver o registro na junta comercial, ela será considerada empresária, tá? Então, muito cuidado com relação a isso, muito cuidado mesmo, tá bem? Bom, o artigo 972 e 973, que a gente vai estudar agora, ele trata a respeito da capacidade do empresário individual. A empresa, né, que é a atividade econômica, ela pode ser exercida pelo empresário individual ou pela sociedade empresária. Então, é importante vocês entenderem que o conceito de empresa e de empresário são diferentes. Por quê? O empresário é aquele que exerce profissionalmente a atividade, a gente viu. O empresário é quem exerce profissionalmente uma atividade econômica e organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. A empresa é a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Então, o empresário é quem exerce, a empresa é a atividade. Não existe nenhum artigo que trate do conceito de empresa, mas você retira o conceito de empresa da parte, né, de uma parte do artigo 966, porque ele inicia falando do empresário e aquela parte que fala atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, é o conceito de empresa adotado pela FGV na banca, na prova de vocês. Para concurso é um pouquinho mais complicado, mas para a prova de vocês, esse é o concurso, esse é o gabarito que a banca adota. Então, a empresa ela pode ser exercida pelo empresário individual ou pela sociedade empresária. Em se tratando do empresário individual, a lei exige que, para que ele exerça atividade como empresário, ele tenha capacidade, ou seja, ele esteja em pleno gozo de sua capacidade civil e ele não seja legalmente impedido. Então, existem algumas pessoas que têm impedimento legal para exercer atividade própria de empresário. Que pessoas são essas? O servidor público, né? Não importa se é estadual, federal, municipal, o militar na ativa, o deputado estadual, o deputado federal, aqueles que foram condenados por crime falimentar e que ainda não foram reabilitados, o falido não reabilitados, né? A prova, por exemplo, normalmente ela cobra servidor público e militar nativo. Então, servidor público, militar nativo, normalmente são os exemplos que caem em prova, tem aí impedimento para ser empresário. Então, a lei diz que para ser empresário não pode ter impedimento. Mas a gente sabe que mesmo havendo impedimento, existem pessoas que exercem atividade, mesmo com impedimento. Então, se eu exerço atividade, mesmo estando impedido, eu vou responder pelas obrigações que forem contraídas? A lei diz que sim, que a pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se exercer, ela vai responder sim pelas obrigações que forem contraídas. E cuidado, a banca ainda cobrou mais. Disse que, inclusive, ela pode ser declarada falida. Então, cuidado. Quem tem impedimento para exercer atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações que forem contraídas, podendo, inclusive, ser declarado falido. Ok? Beleza. A gente viu, então, que para ser empresário tem que estar em pleno gozo da capacidade civil e não pode ter impedimento. Só que existem algumas hipóteses em que a lei ela vai autorizar que o incapaz ele continue o exercício da atividade empresária, quando houver incapacidade superveniente ou quando houver sucessão por morte. Então, cuidado. O incapaz, ele não pode iniciar uma atividade como empresário por ausência de capacidade, mas ele poderá dar continuidade
em duas hipóteses. Quando houver a incapacidade superveniente, quando houver a sucessão por morte. Havendo a incapacidade superveniente e a sucessão por morte, eu posso continuar, tá, o exercício da empresa. Nesse caso de continuação do exercício da empresa por incapaz, em primeiro lugar, eu tenho que ter um representante ou um assistente, a depender da minha incapacidade. Se eu estou no rol do artigo 3º do Código Civil, que são os absolutamente incapazes, eu preciso de representação, porque eu sou absolutamente incapaz. Então, eu necessito de uma representação. Agora, se eu sou relativamente incapaz, eu necessito de uma assistência. Quem são os relativamente incapazes? Eles estão lá no artigo 4º do Código Civil. Os maiores de 16 e menores de 18. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Os ébrios habituais e viciados em tóxicos. E os pródigos. Então, notem. Imaginem vocês que eu iniciei uma atividade e estava em pleno gozo da minha capacidade civil como empresária individual. Por uma ironia do destino, eu tive um AVC. E aí, estou em coma no hospital. Notem que a minha incapacidade, ela é relativa. Ela pode ser por causa transitória ou permanente, ainda não se sabe ao certo. Então, nesse caso, eu dependo de uma assistência. Então, o assistente pode solicitar ao juiz uma autorização judicial para a continuação do exercício da atividade empresária. E o juiz pode conceder ou não essa autorização. Notem que o artigo 974, ele diz: poderá o incapaz continuar. Por que poderá? Porque depende de autorização judicial. Está lá no parágrafo 1º do artigo 974. Então, o juiz é quem vai conceder a autorização judicial ou não. Ele vai verificar, gente, se existe continuação de viabilidade do exercício da atividade. Se ele entender que não existe viabilidade de continuação do exercício da atividade, ele não concede a autorização judicial. Então, a autorização judicial só é concedida se ele entender que existe viabilidade de continuação do exercício da atividade. E outra coisa importante, como eu estou lidando com o incapaz, não vão ficar sujeitos ao resultado da empresa os bens particulares do incapaz. Então, quando o juiz ele vai conceder a autorização judicial, né, o que ele faz? Quando o juiz vai conceder a autorização judicial, o juiz vai listar os bens particulares do incapaz. E esses bens não ficarão sujeitos ao resultado da empresa, tá? Então, no momento de conceder a autorização judicial, o juiz irá listar os bens particulares do incapaz e esses bens particulares não ficam sujeitos ao resultado da empresa. E outra coisa importante, se esse representante ou esse assistente desse incapaz for uma pessoa que tenha impedimento legal para ser empresário, for um servidor público, um militar na ativa, ele vai ter que nomear com a aprovação do juiz um ou mais gerentes. É a redação do artigo 975, que já foi aí gabarito de prova da OAB umas 5 ou 6 vezes. É um artigo bem importante, que a banca gosta bastante, tá? Tem que ficar ligado nele. Eu gosto também do parágrafo 2º, que não caiu em prova, porque ele diz assim: a aprovação do juiz não vai eximir a responsabilidade do representante ou do assistente pelos atos que foram praticados, pelos atos que forem, né, praticados pelo gerente, tá? Então, muito cuidado, de verdade, com a redação do artigo 975, com esse tema, né, empresário, que é um tema importante. Vamos mudar aqui, sociedade limitada. Bom,
A banca adora o tema responsabilidade. Responsabilidade, por exemplo, na sociedade limitada, já foi objeto de gabarito de prova 3 vezes consecutivas. Né? Então, por 3 vezes, a banca já cobrou esse tema em prova. Na limitada, a responsabilidade do sócio ela é limitada ao valor, né, de suas cotas, ela é restrita ao valor de suas cotas. Porém, existe entre os sócios uma solidariedade pela integralização do capital. Então, ainda que cada sócio vá responder pelo valor de suas cotas, das cotas que ele subscreveu, existe uma solidariedade enquanto o capital não estiver integralizado. Então, se o capital, por exemplo, for no valor de 100 mil reais e existem 2 sócios, um sócio subscreve 50 mil cotas no valor de R$1, o outro sócio 50 mil cotas no valor de R$1, e o sócio A integraliza 50 mil e o sócio B integraliza 40 mil, falta para a integralização do capital 10 mil reais. Então, a lei determina que todos os sócios, ou seja, o sócio A e o sócio B, serão solidariamente responsáveis pela integralização de todo o capital. Então, cuidado com relação a isso, porque isso é um tema muito importante. Responsabilidade de sócio na limitada. A responsabilidade é restrita ao valor de suas cotas, mas todos os sócios vão responder solidariamente pela integralização do capital. Lá na sociedade anônima, é diferente. Na sociedade anônima, a responsabilidade do acionista ela é limitada ao preço de emissão de sua ação subscrita ou adquirida. Não existe na sociedade anônima solidariedade pela integralização de capital. Então, cuidado, tá? E outra coisa importante, na limitada, existe agora a possibilidade da sociedade unipessoal limitada, ou seja, a sociedade ser constituída por uma única pessoa. E ela sendo constituída por uma única pessoa, eu vou aplicar aí ao documento de constituição do sócio único as disposições relativas ao contrato social. Bom, então, de acordo com o artigo 1055, parágrafo 2º, a lei veda expressamente que seja contribuído para o capital com a prestação de serviço. Então, eu não posso contribuir para o capital com prestação de serviço. Ah, mas a pessoa pode contribuir com o serviço dela, ele é muito bom, eu quero que ela agregue aqui na sociedade. Não tem como a contribuição para o capital com serviço. Eu só posso contribuir com dinheiro, bens ou crédito. Em se tratando de contribuição com bens, é necessário que seja feita, né, uma avaliação, uma estimação desse bem, até porque você utiliza esse bem para a integralização do capital. Então, o parágrafo 1º, ele diz que, pela exata estimação dos bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios pelo prazo de 5 anos. O que significa isso? Vamos imaginar que eu queira integralizar o capital social da sociedade com o meu fusquinha. Eu tenho um fusquinha rosa que eu estimo que ele vale 50 mil reais. O fusquinha é meu, quem vai estimar sou eu, então ele vale 50 mil reais. Então, vou integralizar o capital social da sociedade com o meu fusquinha rosa, digo para os sócios que ele vale 50 mil reais, coloco lá que estou integralizando o capital com o meu fusquinha no valor de 50 mil reais. Se esse fusquinha foi superestimado, né, e ele, na verdade, não vale 50 mil, ele vale 20 mil reais, significa que há um prejuízo para o capital social no valor de 30 mil reais. Então, pela exata estimação conferida ao bem para a integralização do capital, todos os sócios vão responder solidariamente pelo prazo de 5 anos. Então, os sócios vão responder solidariamente pelo prazo de 5 anos. Contados de quando? Da data do registro. Passou 10 anos e o credor veio questionar que o meu fusquinha não vale 50 mil reais, que ele vale 10 mil. Aí não tem como, porque conta 5 anos do registro, tá?
Outra coisa importante, se a integralização ela é feita com crédito, né, é importante dizer que, na hipótese do devedor, né, não realizar o pagamento, devedor do título, por exemplo, não realizar o pagamento, a gente tem a regra de que na cessão de crédito, o cedente ele não garante o pagamento. Porém, se você está cedendo um crédito para a integralização do capital, você vai garantir o pagamento. Então, o sócio garante o pagamento na hipótese de cessão de crédito para a integralização do capital. Salvo engano, eu não coloquei aqui, é o 1008 do Código Civil, tá? Outra coisa importante, estabelecimento empresarial. Bom, o estabelecimento, então, ele não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial, que pode ser físico ou virtual. Esse parágrafo primeiro, na verdade, ele veio reforçar aquilo que a gente já falava em sala de aula, né? Porque muita gente pensa, né, de forma errada, equivocada, que o estabelecimento seria o local físico onde o empresário exerce atividade. Não, o estabelecimento é todo o complexo de bens, é a marca, é o maquinário, o carro, pode ser o imóvel pode compor o estabelecimento. Por quê? Porque são os bens materiais e imateriais, são os bens corpóreos e incorpóreos que compõem o estabelecimento. Então, muito cuidado com relação a esse artigo, né, 1142, parágrafo 1º e 2º, em razão da alteração. E uma outra coisa importante, se esse estabelecimento empresarial ele for virtual, os sócios ou o empresário vão utilizar como endereço o seu endereço residencial, né? Vão colocar lá no registro o endereço residencial, né? Quando esse local for quando essa atividade ela for exercida num local virtual, tá? Fiquem aí atentos, então, a essas alterações com relação ao estabelecimento. Bom, título de crédito, né? Título de crédito é uma matéria muito importante também para a OAB e que eu preciso chamar a atenção de vocês, principalmente com relação à questão de endosso e aval, porque 80% do gabarito das questões que caem na prova, gente, vem em cima de endosso e aval. Então, vamos começar pelas características, né? Características do endosso. Em primeiro lugar, o que significa endossar? Endossar é você transferir um crédito. Então, se você tem um cheque e ele está nominal, está escrito seu nome ali como beneficiário, né, como credor, você pode endossar esse cheque para alguém. Então, o endosso é a forma de transferência do crédito. E ele possui 3 características. O endosso ele é ilimitado, então não existe na lei uma limitação quanto à quantidade de endosso que pode ser realizado. Ele é incondicional, você não pode submeter o endosso a uma condição, ou seja, submeter um endosso a um evento que seja futuro e incerto. Por exemplo, endosso esse título se o Flamengo for campeão. Isso é um evento futuro e incerto. Então, você não tem como endossar submetendo uma condição. E terceiro, o endosso ele não pode ser parcial. O endosso parcial ele é nulo. Por quê? Imaginem vocês que você tem um cheque na sua mão. Se você tem um cheque na sua mão e esse cheque ele é no valor, né, de R$100 e você quer transferir uma parte desse cheque, imagine o seguinte, isso aqui é um cheque no valor de R$100 e você precisa desse cheque para cobrar, precisa desse cheque para protestar, precisa desse cheque para ajuizar a execução.
Hoje o processo ele é eletrônico, né? Mas quando o processo era físico, você tinha que juntar o título no processo, né? Então, você precisa do título. Então, se você quer transferir apenas uma parte, se isso aqui é R$100, você quer transferir 50, você vai fazer isso aqui, ó. Você pode fazer isso? Transferir só uma parte do título? Não. Endosso parcial é nulo. Por que endosso parcial é nulo? Porque eu não tenho como transferir metade do título para alguém. Porque eu preciso do título para cobrar. Eu preciso do título para protestar. Eu preciso do título para executar. Então, eu não tenho como realizar a transferência de apenas uma parte do título. Por isso que a lei diz que não pode ser parcial. Então, o título, ele pode, né, ser endossado ou ele pode ser cedido, né? Qual é a diferença? E que já caiu na prova da OAB. Os títulos à ordem circulam mediante endosso e os títulos não à ordem circulam mediante cessão de crédito. A cessão de crédito, o cedente não garante pagamento. No endosso, o endossante garante o pagamento. Então, o cheque, por exemplo, vem lá. Pague por este cheque a quantia de... Aí vem lá, R$1.000. A Rebeca Lese Lima Eckstein. Ou a sua ordem. Normalmente, os títulos vêm com essa cláusula ou a sua ordem. Se você quer impedir que o título seja endossado, você tem que riscar essa cláusula. Quando você risca, você não impede a circulação. Por que você não impede a circulação? Porque esse título ainda pode circular. Só que ele vai circular mediante cessão de crédito. Então, cuidado. No endosso, o endossante garante pagamento. Na cessão de crédito, o cedente não garante pagamento. Tá? Coloquei aqui os artigos referentes às características. Efeitos do endosso. O endosso produz dois efeitos, basicamente. O primeiro efeito é que o endossante responde pelo pagamento. E segundo efeito, eu transfiro a propriedade. Então, no endosso, eu respondo pelo pagamento e eu transfiro a propriedade. Classificação do endosso. Quanto à circulação, ele pode ser em preto ou em branco, quanto ao tempo ordinário e póstumo e quanto à natureza, próprio ou impróprio. Vamos estudar cada um desses. Endosso em preto. O endosso em preto, gente, é aquele em que o endossante identifica o seu endossatário. Então, o que significa endossar? Transferir. Como é que eu faço isso, professora? A simples assinatura no dorso do título. Então, você está com o cheque nominal, está lá o seu nome na frente do cheque, certo? Você vai na parte de trás, que é o chamado dorso, né? E vai assinar. Se você colocar o nome do beneficiário, Rebeca Lese Lima Eckstein, você está fazendo um endosso em preto. Se você somente assinar atrás e não colocar meu nome e entregar esse cheque, você está realizando o endosso em branco. Então, no endosso em preto, você identifica o seu beneficiário. No endosso em branco, você não identifica o beneficiário, tá? Quanto à natureza, o endosso pode ser próprio ou impróprio. O endosso próprio é o endosso típico, é o endosso que a gente chama de translativo. É aquele em que eu tenho a transferência da posse e a garantia da obrigação. Então, transferir o título, garanto a obrigação. O endossante, ele é sempre devedor indireto, salvo se ele realizar o endosso sem garantia, tá? Então, o endossante é sempre devedor indireto, salvo se ele realizar o endosso sem garantia. Então, o endossante garante pagamento e ele transfere o crédito, tá? Agora, ele pode ser também impróprio. O endosso impróprio é aquele em que o endossante, ele não transfere o crédito, ele transfere somente a posse do título. Ele pode ser na modalidade caução, quando você endossa para que o título sirva de garantia de uma determinada obrigação, ou ele pode ser um endosso mandato, quando você endossa o título para que um terceiro, que é o endossatário mandatário,
realize a cobrança no seu lugar. Então, o endossante é chamado de mandante, transfere o título para o endossatário mandatário, para que o endossatário mandatário cobre o título. Então, o endossatário mandatário cobra o título, pode cobrar, executar, protestar, mas quando recebe, vai passar o valor para o endossante mandante. Isso acontece muito quando o local de pagamento, né, é distante, e aí o credor não compensa para ele ir ao local de pagamento. Então, ele transfere o título para uma instituição financeira, por exemplo, para que ela realize a cobrança, ela realiza a cobrança e depois, obviamente, ela cobra uma taxa para fazer isso e ela fica com um percentual. Então, no endosso mandato, você transfere o título para o endossatário mandatário para que ele realize a cobrança no seu lugar. Você não está transferindo crédito, você está transferindo a posse. No endosso calção, você transfere o título como forma de garantia de uma obrigação. Na hipótese de morte do endossante mandante, o mandato, gente, ele não é extinto. Então, o mandatário, ele pode receber e dar quitação e, posteriormente, prestar contas aos herdeiros, tá? Isso é importante. Então, a morte do mandante não extingue o mandato. Isso, inclusive, já foi gabarito de prova da OAB. Se for realizado o protesto indevido, eu só responsabilizo o endossante mandante quando o endossatário mandatário ele extrapola os poderes previstos no mandato, tá? Ou quando, por exemplo, ele recebe a informação, né, de que houve o pagamento ou que não havia rigidez do título e ainda assim ele, por exemplo, realiza o protesto. Aí, claro, esse protesto sendo indevido gera esse dever de indenização. Quanto ao tempo, o título, ele pode ser endossado de forma ordinária, que é o endosso realizado até o vencimento, ou ele pode ser realizado de forma póstuma, tá? O que significa esse endosso póstumo, chamado também de endosso tardio? É aquele realizado depois do protesto ou após expirado o prazo para a realização do protesto. Qual é o cuidado? O endosso póstumo, ou seja, o endosso realizado depois do protesto ou após o prazo para protesto, ele tem efeito de cessão de crédito, o que significa que o endossante não irá garantir o pagamento, ok? Prazo para a realização do protesto, na nota promissória e na letra de câmbio, 1 dia útil, o prazo é muito curto. No cheque, o prazo para a realização do protesto ele é idêntico ao prazo de apresentação, 30 dias quando é de mesma praça, 60 dias quando é de praça diversa. Na duplicata, o prazo para protesto é de 30 dias, mas na letra de câmbio, na nota promissória, esse prazo é muito curto. Então, se eu perdi o prazo para protesto e realizei o protesto depois do prazo, ou seja, após o prazo para protesto previsto na lei, né, ou realizei o endosso depois de realizar o protesto, nesse caso, esse endosso é chamado de endosso póstumo ou tardio, e aí ele tem efeito de cessão de crédito, o que para o endossante é bom. Por quê? Porque aí o endossante ele não vai garantir o pagamento. Endosso sem garantia, a gente já falou aqui, mas só para vocês entenderem com um exemplo. Imaginem aqui uma letra de câmbio em que a Ana saca uma letra de câmbio em face de Bia, que é o sacado, tendo como credor o Júlio. O Júlio resolve endossar esse título sem garantia para o Pedro, tá? Desculpa, o Júlio resolve endossar esse título para o Pedro e o Pedro endossa esse título sem garantia para a Júlia. Quando o Pedro endossa esse título sem garantia para a Júlia, significa que o Pedro não garante o pagamento. Então, se, né, o devedor principal, no caso da letra de câmbio, o devedor direto é o aceitante, ou seja, o sacado, se ele aceitar. Se a Bia aceitar
e não pagar, né, o credor, que é a Júlia, pode protestar para cobrar dos devedores indiretos, ou seja, Júlio e Ana, mas não pode cobrar de Pedro, porque Pedro fez o endosso sem garantia. Então, ele tem que escrever expressamente endosso sem garantia, tem que escrever expressamente endosso calção, endosso mandato, porque senão presume-se um endosso tradicional. Cláusula proibitiva de novo endosso. Na cláusula proibitiva de novo endosso, o endossante, ele só vai garantir o pagamento para o seu endossatário. Ele não vai garantir o pagamento para quem o título for posteriormente endossado. Então, se o título for posteriormente endossado para terceiro, ele não irá garantir o pagamento. Então, cuidado, no endosso sem garantia, o endossante não garante o pagamento. Na cláusula proibitiva de novo endosso, o endossante garante o pagamento, mas somente para o seu endossatário. Então, aqui, a Ana emite uma letra de câmbio em face de Bia e tem como beneficiário do título Júlio. Júlio resolve realizar o endosso com cláusula proibitiva de novo endosso para Pedro. Então, significa que Júlio só garante pagamento para Pedro. Se Pedro endossar posteriormente o título para terceiro, Júlio não garante pagamento. Pedro, então, endossa o título para Júlia. Nesse caso, Júlio não vai garantir o pagamento para Júlia. Por quê? Porque ele realizou o endosso com cláusula proibitiva de novo endosso. Ele só garante pagamento para o seu endossatário, que no caso é o Pedro. Cláusula sem protesto. Essa cláusula sem protesto, ela dispensa o protesto. Então, se você quer, né, dispensar o protesto do título para cobrança dos devedores indiretos, o sacador, que é o emitente do título, pode inserir essa cláusula no momento em que ele está emitindo o título. Se ele emitir o título inserindo essa cláusula sem protesto, também chamada de cláusula sem despesa, né, ele vai dispensar o protesto para todos da cadeia cambial. Se a cláusula for inserida por um devedor indireto, ela só dispensa, tá, o protesto para aquele que inserir a cláusula. Se ela for inserida pelo emitente, dispensa todos. Se for inserida por um avalista, por endossante, só vai dispensar o protesto para aquele que inseriu. Diferenças entre endosso e cessão de crédito. O endosso é um instituto de circulação cambial, a cessão de crédito, circulação civil. O endosso é um ato solene, a cessão de crédito não solene. O endossante garante pagamento, salvo cláusula em contrário, que é o endosso sem garantia. Na cessão, o cedente não garante pagamento. O endosso não aceita condição, termo ou encargo, a cessão aceita termo ou encargo. O endosso purifica o título, não é possível a inoponibilidade das exceções pessoais, na cessão eu posso opor exceção pessoal. O endosso não pode ser parcial, a cessão pode ser parcial. O endosso é uma declaração unilateral de vontade, a cessão é um contrato cuja finalidade é transferir direitos comuns. O endosso transfere direitos autônomos, a cessão direitos derivados. O endosso deve ser feito no próprio título, a cessão deve ser feita em contrato separado. Aval. Com relação ao aval, gente, o avalista, ele é um garantidor fidejussório. Ele vem para o título para garantir a obrigação. Lá no direito civil, né, é muito comum a figura do fiador. No título de crédito, você tem a figura do avalista. A responsabilidade do avalista, ela é idêntica do seu avalizado. Então, o avalista, ele vai responder da mesma forma que o seu avalizado. Diferente do endosso, que é prestado no dorso, o aval é prestado no anverso. Posso ter um aval no dorso? Pode, mas tem que identificar que é um aval. Posso ter um endosso no anverso? Posso, mas tem que identificar que é um endosso. Por quê? A simples assinatura no anverso representa o aval, assim como a simples assinatura no dorso representa um endosso. Coisas importantes. O aval, ele deve indicar por quem se dá. Então, quando eu estou
avalizando alguém no título de crédito, eu tenho que identificar quem eu estou avalizando. Se eu não identificar quem eu estou avalizando, entende-se como avalizado o sacador. Você vai utilizar isso como gabarito numa questão envolvendo cheque, nota promissória e letra de câmbio. Então, o aval deve indicar por quem se dá. Na falta de indicação, entende-se pelo sacador. Isso cabe para o cheque, para a nota promissória ou para a letra de câmbio. Ele pode trocar a palavra sacador por emitente, tá? Para o cheque, por exemplo. Agora, cuidado, porque se a questão for a respeito de duplicata, muda o gabarito. Porque na duplicata, se eu não indicar quem eu estou avalizando, a lei vai dizer que entende-se como avalizado o comprador, ou entende-se como avalizado o sacado. Gente, esse ponto aqui que a gente está vendo agora já caiu umas 6 vezes na prova da OAB. Por quê? Uma hora ele cobra a nota promissória, uma hora ele cobra a letra de câmbio, uma hora ele cobra cheque, outra hora ele cobra a duplicata. Então, muito cuidado, tá? Considera-se como aval a simples assinatura do dador posta na face anterior da letra, salvo se tratar de assinaturas do sacado ou do sacador, né? Que o sacado, quando ele aceita, ele põe a assinatura dele na frente. O sacador também põe a assinatura dele na frente. Exprime-se pelas palavras bom para aval ou qualquer outra equivalente. O aval, ele pode ser realizado de forma total ou parcial. E aqui a banca gosta de brincar bastante. Por quê? Porque o endosso não pode ser parcial, mas o aval pode ser parcial. Então, cuidado. O endosso não pode ser parcial, mas o aval pode ser parcial, tá? A lei autoriza que a obrigação possa ser garantida no todo ou em parte por um avalista. Então, ó, quanto à circulação, aval em preto ou aval em branco? O aval em preto é aquele que você identifica o seu avalizado. O em branco você não identifica. A gente acabou de tratar agora. Quanto ao valor, ele pode ser total, quando o avalista avaliza toda a obrigação, e parcial, quando avaliza apenas uma parte da obrigação. E, com relação ao posterior e antecipado, o posterior é aquele feito após o vencimento e o antecipado é aquele feito antes do aceite, tá? A primeira corrente entende que é válido, né, independente do aceite do sacado, e a segunda corrente entende que ele seria ineficaz se não houver o aceite do sacado. Aí, essa divergência, ela não existe na duplicata. Porque na duplicata, o aceite ele é ato obrigatório. Então, essa questão já caiu em duplicata. E na duplicata, ele dizia que era possível, né, o aval antecipado e que ele produzia os mesmos efeitos. Por quê? Porque na duplicata, o aval é ato obrigatório. Então, essa questão caiu exatamente em duplicata, que é onde não tem a divergência, né? Na duplicata, mesmo o avalizado não aceitando, o título será válido e produz os mesmos efeitos, né? Por quê? Porque o aceite é ato obrigatório. E ele pode ser total ou parcial, né? Apesar do Código Civil dizer que o aval parcial é nulo, a LUG aceita o aval parcial, a lei de cheque aceita o aval parcial e a gente aplica a LUG subsidiariamente à duplicata. Então, na duplicata também é possível o aval parcial. Se, por acaso, a questão na prova falar no tocante aos títulos de crédito, com relação às normas previstas no Código Civil, aí você vai dizer que o aval parcial é nulo, porque o Código Civil veda o aval parcial. Agora, nenhuma questão cobrada até hoje na prova da FGV trouxe o Código Civil. Ela sempre traz o título, uma nota promissória, uma letra de câmbio, um cheque, uma duplicata. E a legislação especial, ela autoriza o aval parcial. Então, a gente sempre coloca que é possível
o aval parcial, porque a lei especial, ela autoriza o aval parcial. Existe ainda a possibilidade do aval sucessivo, né, que é o chamado aval do aval. Eu tenho aqui, ó, a Rebeca sacando uma letra de câmbio em face de Júlia, tendo como credora a Ana. O Matheus avaliza a Rebeca, o Luan avaliza o Matheus. Entre os avalistas Luan e Matheus, tá, existe entre eles uma relação cambiária, mas não existe uma relação jurídica de direito interno. Então, por exemplo, se o Matheus, né, efetua o pagamento, ele pode cobrar, entrar com a ação de regresso e cobrar de Rebeca ou de Júlia. Mas, se o Luan efetua o pagamento, ele pode cobrar do Matheus, de Rebeca e de Júlia. Agora, quando eu tenho o aval simultâneo, entre os avalistas, existe uma relação jurídica de direito interno, porque eles, além da relação cambial, estão avalizando simultaneamente a obrigação. Então, nesse caso, eles vão responder solidariamente. Então, se o Matheus, né, por exemplo, paga o título integralmente, ele só pode cobrar de Luan a metade do valor, porque eles avalizaram juntos a obrigação. Então, a gente tem uma súmula, que até já foi objeto de prova, que diz que avais em branco e superpostos consideram-se simultâneos e não sucessivos, tá? Então, muito cuidado aí com relação a esses temas, né, envolvendo aval sucessivo, aval simultâneo, que são importantes. Agora, a banca não cobrou ainda a diferença entre aval e fiança, que a gente vai finalizar aqui o nosso esquenta com essa diferença entre o aval e a fiança. Então, no título de crédito, eu tenho uma declaração unilateral, o aval é uma declaração unilateral, a fiança é um contrato. No aval, não há benefício de ordem, na fiança, eu tenho benefício de ordem. O aval é prestado direto no título, no anverso, a fiança em contrato separado. O aval, o avalista é devedor solidário. Na fiança, o fiador responde subsidiariamente com seu afiançado. O aval, a obrigação é autônoma e independente das demais. A fiança, a obrigação é acessória, ou seja, eu posso opor exceção pessoal, tá? Então, muito cuidado com essa diferença entre aval e fiança, ela não caiu em prova ainda. A gente vai aqui encerrar a nossa super revisão, o nosso esquenta para o passaporte, né, que está aí chegando, né? Espero que vocês curtam bastante, se divirtam bastante, porque é um evento que, obviamente, além de trazer muito conteúdo, é um evento que a gente procura trazer para vocês também muita energia, né? Muita fé, muita determinação. É o evento que a gente passa para vocês, ó, esse lado positivo, esse lado de que vocês vão para a prova como leões, buscar a vitória de vocês, porque é exatamente isso que vocês vão fazer no domingo. Buscar a vitória de vocês. O dever está cumprido, vocês fizeram a lição de casa, e essa etapa é só mais uma que vocês vão cumprir, tá bom? Beijo muito grande para vocês, a gente se encontra numa próxima oportunidade.